Desde muito pequena, eu sempre desenhei. Não eram desenhos profissionais, não eram desenhos de qualidade, mas eu sempre desenhei. Já na adolescência, eu comecei a escrever. Eu escrevia numa espécie de diário, mas não era como um diário. Eu escrevia orações para Deus. E teve um tempo em que orar para mim era muito difícil. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia orar como as outras pessoas. Então eu comecei a escrever as minhas orações. E nesse tempo, na adolescência, quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha um caderno bonitinho, não era um caderno específico. Era qualquer caderno. Podia ser um caderno da Tilibra, daqueles de capinha dura, ou agendas, e até mesmo aqueles cadernos de propaganda. Esses eram os meus cadernos na época. E numa linha do tempo, essa é a história do começo. Eu sempre fui cristã. Desde que eu me entendo por gente, eu sou cristã. Quem me apresentou o cristianismo foi a minha irmã. Então, desde pequena ela me levava na igreja, ela quem me ensinou tudo que eu sei, todos os princípios que eu tenho foi ela que me ensinou. Ela sempre foi o meu maior exemplo de fé, de caminhada com Deus, de amor por Deus, ela sempre foi o meu exemplo. E ela esteve comigo até os 12 anos de idade. Depois dos 12 anos de idade, ela foi embora de casa. Nós nos afastamos por muito tempo, por problemas familiares, e nesse tempo que a gente se afastou, comecei a trilhar outros caminhos. Eu fiz outras escolhas, eu fui viver a minha vida. Só que no dia 10 de dezembro de 2016, ela faleceu. Ela e meu sobrinho. Ela tinha cometido suicídio e desse dia em diante nada mais foi igual. Nada mais fazia sentido. Todas as escolhas que eu tinha feito para minha vida não faziam mais sentido. E comecei então a passar pelo luto. E o que eu posso dizer sobre o luto? O que eu posso ensinar ou falar sobre a minha experiência do luto é que quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente tem a sensação de que a gente está sozinho. É o famoso bater na porta e ninguém abrir. É o falar e ter a sensação de que ninguém escuta. É o clamar a Deus e escutar o silêncio. E foi isso que aconteceu. No começo do luto, era o que eu sentia. Era o fingir que tá tudo bem, é o fingir que tá tudo certo, é as pessoas tocarem no assunto e você fingir que tá tudo tranquilo, fingir que essas coisas acontecem, a despedida acontece, inevitável. E nesse tempo eu vivi muitos altos e baixos. Fingia que estava tudo bem, sorria para passar força para minha mãe. No outro dia eu já não estava tão bem, eu ficava triste, eu me perguntava os porquês. Todos os dias eu me perguntava os porquês. Perdê-los foi a dor mais forte que eu senti na minha vida. E foi com a perda deles que eu aprendi as maiores lições. Que a gente não deve abandonar quem a gente ama e que o tempo, ele não cura nada. Na verdade, ele afasta em algumas situações. Foi nesse período de luto que eu voltei a escrever. Voltei a escrever em um caderno que eu escrevi esporadicamente na época da faculdade, só que eu não tinha uma constância. Eu escrevia um pouco agora, daqui um mês, 2 meses, 3 meses eu escrevia mais. Mas nessa época de luto foi quando eu comecei a escrever todos os dias. E nesse caderno eu escrevia meus altos e baixos. E eu lembro de ter desenhado uma árvore seca com pássaros pretos dentro de um pote de vidro fechado. E nesse tempo eu já tinha voltado a frequentar a igreja, mas eu voltei a frequentar somente para cumprir um papel, para mostrar que eu estava seguindo a vida cristã.
mas por dentro eu ainda sentia um vazio bem grande. Eu nem sabia por que eu estava frequentando a igreja naquela época. E eu conheci pessoas que me ajudaram. E uma dessas pessoas hoje é meu marido. E a gente conversava muito sobre o sobreviver. Até na época que a gente se conheceu, nós dois estávamos passando por situações difíceis e eu já estava bem cansada, bem esgotada pelos sofrimentos que eu estava carregando. E eu falei para ele sobre o sobreviver. E aí eu queria saber, eu lembro até hoje, eu perguntei para ele: como que eu faço para viver novamente? Como que eu faço para voltar a ser a pessoa que eu era? Não a pessoa que eu era lá atrás, mas como eu podia me reencontrar, como eu podia encontrar felicidade e sentido para a vida novamente. E eu comecei a pagar um preço de busca. Eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a pagar um preço de oração. Eu comecei a pagar um preço de insistência. Eu orava e falava assim para Deus: eu tô aqui, eu tô destruída, mas eu quero voltar a viver. Eu preciso voltar a viver. E depois de algum tempo em que eu já estava pagando esse preço de oração, esse preço de busca, eu fiz um novo desenho. Eu fiz um desenho de uma nova árvore dentro de um pote de vidro fechado, só que dessa vez a árvore já tinha folhas e tinha uma mão que tocava o vidro e o vidro rachava inteiro. E ali eu entendi que eu estava mudando de fase no luto. Eu já não estava tão imersa na minha tristeza. Eu já conseguia sentir um pouco de alegria. Só que eu ainda tinha muitos questionamentos. Em meio a essa mudança de fase, eu ainda tinha picos de tristeza. E em um desses picos eu me questionava muito. Eu me perguntava muito o porquê das coisas terem acontecido, se eles estavam com Deus no céu. E um dia, Deus me respondeu. Ele disse para eu ficar em paz. Porque eles estavam com Ele e eu deveria voltar a viver. Eu deveria deixá-los descansar. Que eles estavam com Ele no céu e que a minha irmã, ela já tinha deixado um legado. Ela já tinha deixado uma pequena semente, que era a minha vida. Ela pagou um preço durante 12 anos pela minha vida. E ela pagou esse preço porque ela sabia que tudo aquilo que ela tinha me ensinado faria com que eu voltasse um dia para os caminhos de Deus. Foi aí que no dia 11 de julho de 2020 eu fiz um novo desenho. E dessa vez era uma árvore com folhas nascendo de um coração. E aí todo mundo vai pensar: a árvore da vida, o cristão produzindo frutos, a árvore que nasce do coração de Deus. Mas na verdade, esse desenho, ele significa a minha história até aqui, tudo que eu passei até aqui. Eu nunca tive coragem de falar sobre essa história, eu nunca tive coragem de contar essa história. E eu sempre dizia que o meu desejo era pegar tudo que eu passei e guardar em uma caixinha e esquecer. Ainda mais essa história que foi tão dolorosa para mim e para minha família. A minha vontade era nunca mais tocar no assunto. Só que essa história, ela continuava viva. Ela continuava viva na minha mente, ela continuava viva no meu coração. Deus nunca me deixou esquecer. Tanto é que eu lembro de todos os detalhes, desde que minha irmã faleceu, desde que ela e o João faleceram. Eu lembro de tudo com muita perfeição. Do dia que eles morreram, de tudo que eu passei até aqui. Com todos os detalhes. Dia
após dia, choro após choro, o levantar e cair do luto. Eu lembro de tudo, tudo. E o guardar dentro de uma caixinha não é como Deus age. Não é assim que Ele faz. Ele não deixa que a gente esqueça das coisas que a gente passa por um motivo, por um único motivo. É que outras pessoas precisam escutar as suas histórias, porque outras pessoas talvez também estejam passando pelo que você já passou. As pessoas precisam saber que do coração de Deus nascem árvores, nascem vida, nascem sonhos, nascem inspirações, nascem recomeços, e tudo isso é para a glória do nome dele. Eu passei pelo luto, escrevendo minhas orações para Deus e desenhando. E foi aí que eu tive a ideia de criar a caderneta, com o desenho da árvore da vida, da árvore nascendo de dentro de um coração. E todas as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, e que eu sabia que estava passando por um momento difícil, ou que precisavam de aproximação com Deus, eu presenteava com caderninhos. Eu presenteei várias pessoas com caderninhos, para que elas pudessem escrever também, para que elas pudessem ter experiências com Deus. E foi aí que eu tive a ideia, de criar uma caderneta nesse sentido, nesse estilo. E há um tempo atrás, quando eu criei a Cabana, que é a minha papelaria online, eu tinha o desejo de ter um produto que fosse só da Cabana, de criar um produto que fosse único da Cabana. E eu tinha tudo na mão. Eu tinha o desenho, eu tinha a inspiração, eu tinha a aprovação de Deus e eu já tinha o canal de bênçãos também. E foi fácil juntar tudo isso e criar esse caderninho. Muita gente vai chamar de diário, muita gente vai chamar de diário de oração, muita gente vai chamar de caderneta de anotação, mas desde que ela te abençoe de alguma forma, já terá valido a pena para mim. E o que eu quero dizer é que essas páginas, elas vão em branco, para que você possa escrever a sua história, as suas lutas, as suas dores, os seus sentimentos. E assim como Deus fez comigo, eu quero que aconteça com vocês. Tire suas emoções da caixa.